E aí a professora dele, a tia da EBD, falou pra mim assim, conversa com ele porque ele estava falando sozinho. E eu respondi pra ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse pra você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei para ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair. E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada. Para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa, é muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava, se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardone, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor. Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Tava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era a Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era a Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. E sabe o que eu falava para minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, ô Flávia, não faz isso com a Vitória não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso à minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha, e do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos, tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros que com os nossos? Aí às vezes o filho vai lá, ai que linda minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Sabe em casa como é que é? Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu estava lavando vasilha, Vitória fazendo dever do meu lado, na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro por quê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais.
O Vitor uma vez colocou 6 bolos de chocolate dentro do aquário porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho para cima e disse: coelho voador! Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim: compra um bichinho, um animalzinho de estimação para ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia. Compra. Aí eu comprei uma caixa de clips. E ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê Teobaldo, o nome do coelho? Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo com os 2 olhos para fora. Igual de desenho animado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os 2 desenhos para fora. Aí ele falou assim: mãe, eu acho que o Teobaldo está passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os olhos para fora, eu falei: ai meu Deus, o coelho está morrendo, toma. Eu joguei pro meu marido: toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clipes com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente. E aí ficou com a boca aberta. Com a corrente aqui. Automaticamente não conseguiu respirar. O que aconteceu com os olhinhos dele? E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, que eu falei com ele assim: meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente. Eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei para ele assim: presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim: o diabo não é amigo de ninguém. Ele: eu sei, mãe. Só que ele falava eu sei, eu estava de frente para ele. Em vez dele olhar no meu olho, ele olhava para cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho: presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém. O Jesus é nosso amigo. Ele: eu sei, mãe. Eu olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim: escuta aqui. Se ele estiver dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim: você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Do jeito que ele estava sentado, ele: ali, mãe. Ali, mãe. Ali, mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando. Teve uma hora que eu abri a porta e falei: você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele saiu. Mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio sair da minha casa. Falei: vai sair e não vai voltar. Nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto. E o meu marido ficava assim: ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês: o egoísmo. Meu. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança não. E eu trabalhava muito tempo no Ministério Infantil. E aí eu peguei e falei com ele assim: ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali, uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida para a gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio. E entrava: vamos para a igreja. Entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar. No meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim: ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Eu: Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar.
E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração, como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feito.